aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula? Eu sou a professora Jaqueline e nós vamos ter mais uma aula de matemática. Mas antes, eu quero dar 2 recados super importantes para vocês. Você que está fazendo todas as atividades e assistindo as nossas aulas, né, participando das aulas pelo Google Classroom, não esqueça de fazer as 2 atividades obrigatórias, validar essa resposta, porque ela vai contar como frequência e como nota, né? E leia o que o seu professor colocou lá no mural, tudo bem? Mas se você não tem acesso ao Classroom, e como é que você vai fazer? Você vai lá na tua escola e vai buscar as suas atividades. Mas não esqueça que é buscar, fazer e devolver. Tá? E veja lá bem certinho lá com o teu diretor, com o pedagogo ou com alguém lá da escola, que dia que ela está aberta e que dia que é feito esse trabalho. E, claro, tomando todos os cuidados. Tá bom? O que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós falamos sobre equações no modo prático, quer dizer, aquela forma mais resumida de resolver uma equação. E nós vamos continuar trabalhando com isso na aula de hoje. Vem aqui comigo. Vamos relembrar isso aqui. Então, como é que eu faço a resolução prática de uma equação? Para isso, devemos isolar no primeiro membro todos os termos da equação que apresenta a incógnita. Ou seja, o que é isolar? É deixar sozinho. O meu objetivo é calcular só o x, ou o p, ou o m, não importa a letra, mas terminar a equação da seguinte forma: x igual a um número, tá bom? E no segundo membro, os termos que não apresentam a incógnita, tudo bem? Para ver se vocês lembram, aqui eu vou lançar 3 exercícios para vocês fazerem. Determinar a raiz ou a solução da equação dentro do conjunto dos racionais. Quer dizer, qualquer resposta, né, que é aceita. Se é um número inteiro, se é uma fração, se é positivo ou se é negativo. Letra A, 3x mais 5 igual a 8. Letra B, 0,5x mais 3,6 igual a 5,1. Então, veja bem. Ah, professora, mas tem número com vírgula. Gente, o trabalho é igualzinho. Não mudou nada. Tá? Não é porque eu estou trabalhando com número, como é racional, são os números decimais. Posso resolver tranquilamente, segue as mesmas regrinhas, a mesma forma de resolver. Tudo bem? Letra C, 4x menos 12 é igual a 8. Então, eu vou dar um tempo para vocês resolverem essas 3 equações, porque achar a raiz ou a solução da equação é isso, é descobrir quem é o x em cada uma delas, que torna a igualdade verdadeira. Quer dizer, que quando eu substituir o x pelo número que eu encontrar, somar 5, vai dar 8 igual a 8, como a gente já fez essa verificação em outras aulas. Tudo bem? Então, um tempo para vocês e a gente já volta.
galerinha? Conseguiram resolver as três? Fácil, difícil? Uma foi mais fácil, outra foi mais difícil? Vamos ver como é que resolve a letra A? Vem aqui comigo. Então, letra A. Então, 3x igual a 8. Então, eu tenho que tirar o 5 daqui. Então, ó, então, mais 5, eu vou tirar o 5, vai ser menos 5. Sempre o contrário, a subtração. Então, eu tiro menos 5 do outro lado. Ó. Veja que eu não registrei mais 5 menos 5 desse lado. Mas eu fiz, tá? Por isso que ele sumiu, vamos dizer assim. Então, ó, mais 5, menos 5. 8 menos 5, 3. Só que aqui está 3x, e o meu objetivo é achar 1x. Então, estou multiplicando por 3, o inverso é dividir por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. Tá? Então, a resposta da letra A deu 1. Será que está certo? Vamos ver? 3 vezes 1, 5. Não, professora. 3 vezes 1 é 3, com mais 5 é 8. Isso mesmo. Então, o x vale 1. Acertaram a letra A? Fizeram desse jeito abreviado ou fizeram daquela forma mais completa? Não importa, tá? Só vamos tentar forçar a fazer dessa maneira um pouquinho mais prática, tá bom? E a letra B eu vou fazer no quadro, porque tem aluno que vai pensar assim, mas é número com vírgula, professora. Vocês vão ver que é do mesmo jeitinho. Vem comigo aqui e nós vamos resolver. Ó, eu já escrevi a equação para vocês aqui no quadro, tá bom? Então, ó, 0,5x mais 3,6 igual a 5,1. Tenho que subtrair o 3,6, não é isso? Porque eu tenho que tirar ele aqui do primeiro membro, porque ele não tem x, ele não é incógnita. Então, vai ficar 0,5x igual 5,1 menos 3,6, tá? E como é que eu vou fazer essa subtração? Vírgula embaixo de vírgula. Vou fazer aqui no cantinho a conta. 5,1 menos 3,6. Empresta, porque não consigo tirar 6 décimos de 1 décimo. Então, vou emprestar lá da unidade. Vira 11 décimos. 11 menos 6, 5. 4 menos 3, 1, abaixa a vírgula. Então, aqui deu 1,5. Só que é meio x. Eu não quero meio x, eu quero x. Então, eu vou dividir 1,5 por 0,5. Professora, divisão com número com vírgula. Tranquilo, gente. Vamos fazer aqui? 1,5 dividido por 0,5. Mesma quantidade de casas decimais, mesma quantidade de casas decimais. Então, eu posso simplificar, né, o equilíbrio. 15 dividido por 5, 3 vezes. Então, 3 vezes 5, 15, deu 0. Então, o x nessa conta vale 3. Ou seja, se eu substituir o x por 3, fazer a conta, né, bem certinho, eu vou obter o valor, né? Vamos ver aqui no slide? Só estou procurando aqui o passador. Vamos ver no slide aqui? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó, deu 3. Meio vezes 3, 1,5. 1,5 mais 3,6, 5,1. Tá? Então, deu certinho. Tranquilo? Vocês viram como não é porque é com vírgula, deu diferente. Não, o jeito de fazer tudo igualzinho, tudo certinho. A mesma ideia, usando as operações inversas. E a letra C? Menos 12. Eu vou somar 12 para retirar ele aqui. Então, 8 mais 12, 20. 20. 4 está multiplicando, passa dividindo. Podemos falar assim? Podemos falar assim. É uma forma mais abreviada de nós falarmos. 20 dividido por 4, 5. Então, 4 vezes 5, 20. Tira 12, sobra 8. Então, ó, aqui eu usei o princípio aditivo. Então, eu fiz menos 12 mais 12 desse lado. Eu só não fiz o registro. Eu estou fazendo os dois lados da igualdade. Tá bom? Tranquilo? Foi fácil? Espero que sim. E mesmo a letra B, que era com vírgula, espero que vocês tenham acertado. Tudo bem? Professora, mas eu não estou ainda entendendo direito esse modo abreviado. Calma, gente, a gente está começando. A gente viu na aula passada e vamos fazer vários exercícios na aula de hoje. Podem ficar tranquilos, tá bom? Exercício 2. Ao resolver essas equações, no conjunto Q racionais,
Helena verificou que 2 delas eram equivalentes. Vocês lembram o que é equivalente? São equações que têm a mesma solução. Então, ela resolveu essa, 2x menos 6 igual a 10. Ela resolveu essa, 5x menos 7 igual a 8. 3x menos 5 igual a 4. Ela vai resolver as 3. Ela resolveu as 3. E vocês também vão resolver as 3. E daí vocês vão, depois que resolver, quais são essas equações? Ou seja, quais daquelas 3 equações tem 2 que têm a mesma resposta? Você tem que resolver as 3 para descobrir quais são elas. Tudo bem? Bem tranquilo de fazer. Vou dar um tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, conseguiram resolver? Foi fácil, né? Então, ó, se vocês fizeram certinho o exercício 1, provavelmente o exercício 2, vocês descobriram quais as duas equações que a Helena resolveu e são equivalentes. Vamos fazer comigo? Acompanhem comigo aqui. Então, eu tinha essas 3 equações, né? E a Helena vai resolver. Então, a Helena, eu preciso descobrir quais são as equações que têm a mesma raiz de solução. Lembra que eu falei isso? Isso são equações equivalentes. Vamos resolver a primeira. Então, aqui, ó, menos 6. Tem que tirar o menos 6. Então, eu vou somar 6. Sempre a operação inversa. Então, mais 6. Então, 10 mais 6. Eu fiz aqui também menos 6 mais 6. Eu só não registrei, tá bom? Eu estou fazendo o princípio aditivo dos dois lados da equação. Então, menos 6 mais 6. 10 mais 6, 16. 2x, eu quero 1x. O dobro, lembra lá que eu expliquei? O inverso é a metade. Então, eu vou dividir por 2. Então, meu x é 8. Então, a resposta da primeira é 8. Vamos fazer a segunda? 5x menos 7 igual a 8. O que é o contrário de menos 7? Inverso. Eu preciso somar 7, professor. Isso. Então, eu somo 7. 8 mais 7, 15. 5x está multiplicando, né? O x está multiplicando por 5. Então, ele vai passar, eu vou dividir por 5 para achar x. Então, se eu dividir por 5, vai dar x igual a 3. 15 dividido por 5, 3. Então, opa. Será que essas duas são equivalentes? Eu acho que não. E vocês? Vamos fazer a última? Então, aqui, ó. 3x menos 5 mais 5. 4 mais 5, 9. Só que aqui está 3x. Eu quero 1x. Então, 3 está multiplicando. O inverso é dividindo. Então, 9 dividido por 3, 3. Agora sim. Então, essa equação, 5x menos 7 igual a 8, é equivalente a 3x menos 5 igual a 4. Por que, gente, elas são equivalentes? Porque elas têm a mesma resposta. O x é 3. Aqui o x é 8. E aqui deu 3 e aqui deu 3. Então, ó, uma coisa interessante. Eu posso ter equações diferentes com a mesma resposta? Sim, posso. Lembra? A gente estudou isso já, equações equivalentes. A gente está até fazendo uma retomada aí. Tudo bem? Então, são equivalentes 5x menos 7 igual a 8 e 3x menos 5 igual a 4. Por que elas são equivalentes? X igual a 3, x igual a 3. Tudo bem aí? Foi tranquilo? Conseguiram fazer? Sem nenhuma dúvida? Então, é isso. Então, não esqueça. Equações equivalentes são equações que são diferentes da sua escrita, mas elas têm o mesmo resultado. Tá? E toda vez que a gente está fazendo o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, a gente está escrevendo equações equivalentes, até deixá-la mais simples possível. Qual que é a mais simples possível? X igual a um número. Ok, gente? Beleza? Vamos continuar? Exercício 3. Um número X de países disputou a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizada em 1896. Faz tempo, hein? Final do século XIX. Na cidade de Atenas, capital da Grécia. Inclusive, diz que os Jogos, né, o que nós conhecemos com os Jogos Olímpicos, a Olimpíada, surgiu lá na Grécia. A Grécia Antiga também. Né? Se x representa a raiz da equação, 2x mais 12 igual a 110 menos 5x, quantos países disputaram a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna? É só descobrir o x. Se você descobrir quem é x, você descobre quantos países participaram dessa Olimpíada lá na cidade de Atenas, na capital da Grécia. Por curiosidade, o Brasil não fazia parte, não participou desse jogo, tá bom? Só por uma curiosidade para vocês. Então, eu vou dar um tempo para vocês e nós já voltamos com a resposta.
aí, galerinha, conseguiu resolver? Descobrir quantos países participaram desses Jogos Olímpicos, né, da Olimpíada. Lembra? Era para ter Olimpíada esse ano, mas ela foi adiada para o ano que vem, lá no Japão. Não sei se você sabe disso. Né? Nós estamos em 2020, ela é realizada em 4 em 4 anos, esse ano nós teríamos a Olimpíada no Japão, mas, por causa da pandemia, né, que é mundial, ela foi adiada para o ano que vem. Né? Então, os Jogos Olímpicos, saúde, né, esportes, tudo de bom, né? Então, vamos lá resolver isso aí? Vamos descobrir quantos países participaram da primeira Olimpíada da Era Moderna? Vem aqui comigo. Então, lá, então, a gente precisa resolver a equação proposta no enunciado. Qual é essa equação? 2x mais 12 é igual a 110 menos 5x. Então, esse menos 5x vai vir para cá, tá? E o 12 vai para lá. Por que isso, gente? Esse aqui exige um pouquinho mais de trabalho. Porque eu tenho que deixar todos os x do mesmo lado da equação, no primeiro membro e depois no segundo, tá? Então, vamos fazer lá, ó. Então, eu tiro, vamos fazer passo a passo, para vocês entenderem. Vou tirar o 12 daqui. Se eu tiro 12 daqui, menos 12, eu vou fazer menos 12 desse lado. Tudo bem? Tranquilo aí? 110 menos 12 deu 98. Bom, parei nesse ponto aqui, ó. Menos 5x. Lembra que eu falei que eu tenho que deixar o 5x junto com o 2x? Como que eu vou fazer isso? Qual que é o contrário de menos 5x? Mais 5x. A operação inversa. Então, 2x mais 5x é igual a 98. Mas você poderia ter escrito assim, ó. 2x mais 5x, 98, menos 5x mais 5x. Se você escrever aqui, não está errado. Porque, na realidade, é isso que nós estamos fazendo. Nós só não estamos registrando mais 5x do lado do menos 5x. Tudo bem? 2x mais 5x, 7x. Bom, mas eu quero x, não 7x. Então, estou multiplicando por 7. Então, eu vou dividir por 7. A minha resposta é 14. Então, lá na primeira Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foi lá na Atenas, na Grécia, em 1896, tinha a participação de 14 países. Então, 14 países disputaram. Hoje tem muito mais países participando da Olimpíada. Eu não sei, se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada aí, quantos países vão participar da Olimpíada do Japão? Tem uma boa curiosidade aí, ó, para vocês que gostam de esporte. Então, vamos continuar? Exercício 3, 14 países, né? Eu já tinha falado. Exercício 4, aqui da prova Paraná. No mês passado, a André pagou um valor total de R$ 11,75, referente às taxas de sua conta bancária. Você sabe que quem tem, pergunta aí para alguém que tem conta da sua família, a gente paga umas taxas de manutenção da conta. E nesse banco é R$ 11,75. Esse valor incluía uma taxa fixa de manutenção de conta de R$ 4,55 e uma taxa de R$ 1,20 por cada transferência realizada para contas de outros bancos. Então, quando ele transferia dinheiro, ele saía da conta dele o valor transferido mais essa taxa de R$ 1,20. A equação que expressa a quantidade de transferência T, que a André realizou para a conta de outros bancos, nesse mês é, letra A, 11,75 é igual a 1,2T mais 4,55. 11,75 é igual a 1,2 mais 4,55 vezes T, ou 11,75 igual a 4,55T mais 1,2, que é 1,20, né? Esse 1,2 é R$ 1,20. E daí? Esse aqui é bem fácil, tá, gente? Esse aqui você vai ler o enunciado e vai ver qual equação representa aquele enunciado. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já volto.
E aí, conseguiram resolver? Qual é a equação que representa a situação lá da conta bancária das tarifas? Existem essas tarifas, tá? Varia de banco para banco, etc. Né? Se tiver curiosidade, é perguntado para alguém que tem conta no banco. Vamos lá ver qual que é a resposta certa? Então, aqui, ó. André pagou um valor total de 11,75. Então, esse é o meu resultado, tá? A taxa fixa de manutenção da conta é 4,55. Quer dizer, o que é essa taxa fixa? Independente se ele faz movimentação ou não, ele paga. É o que a gente chama de taxa de manutenção da conta. Tá? É uma taxa que o banco cobra lá dos correntistas. E ele paga 1,20 por cada transferência que ele faz. Então, quando ele faz um depósito, uma transferência online para uma outra conta, para pagar alguma coisa, etc., ele paga mais 1,20 por cada movimentação dessa. Então, fazendo isso, eu tenho 11,75 é o valor total. 1,2T é a taxa por transferência. Então, para cada taxa que eu faço, eu pago 1,20. E mais 4,55. Então, a resposta certa, a letra A. É aí, acertaram? Facinho? Né? Por que é uma soma? Porque eu vou pagar, né? Então, esse é o resultado. Então, eu pago 4,55, que é o fixo. E para cada valor, né, da transferência, para cada T, né, daqui da transferência, eu pago 1,20. Então, essa não serve, porque aqui está dizendo que a taxa custa 4,55. E não, né, a taxa de transferência é 1,20. Daí, acertaram? Foi tranquilo? Né? Esse aí eu acredito que agora vocês estão tirando 10, assim, vamos dizer assim. Vocês estão acertando tudo, estão conseguindo traduzir fielmente da linguagem nossa para a linguagem matemática. E para encerrar, vamos para o nosso último exercício da aula. A aula passou muito rápido, hein? Nossa, passou voando, vocês não acharam? Vamos fazer o último, então? Então lá, ó. 5. Usando a equação da questão anterior, que é essa aqui, eu pus a colinha aqui para vocês, determina o número de transferências para a conta de outros bancos realizado por André no mês passado. Então, quantas movimentações ele fez para gastar 11,75? 4,55 é fixo. Ele fez alguma, 1, 2, 3, 4, não sei. É isso que eu quero saber de vocês. Então, é isso que vocês vão fazer. Descobrir quanto vale o T, a nossa incógnita. Vou dar um tempo para vocês e a gente já volta.
galerinha? Conseguiu resolver? Descobriu quantas transferências o André fez para pagar esse valor da taxa, que cada taxa de transferência dava 1,20? Vem aqui no quadro comigo para nós resolvermos. Então, aqui, ó. Então, essa aqui é a equação que a gente descobriu lá no exercício anterior, né? 11,75 ele gastou, 1,20 por cada transferência e 4,55. Eu vou usar uma propriedade aqui chamada propriedade simétrica. Eu vou trocar esses membros de lado para deixar incógnita no primeiro membro. Então, eu vou fazer assim, ó. 1,2t mais 4,55 é igual a 11,75. Eu vou deixar o t sozinho no primeiro membro. Então, eu vou tirar o 4,55 daqui. Se eu tiro do primeiro membro, eu vou tirar do segundo membro e vou registrar essa conta. O contrário de mais é menos. O contrário da adição é subtração. Tudo bem? Vamos continuar. 1,2t é igual. Então, 11,75 menos 4,55. Ah, gente, essa conta é fácil. Eu não vou nem arrumar essa conta, ó. 75 centavos tira 55 centavos, 20 centavos. 11 reais menos 4 reais, 7 reais. Então, 7,20. Foi fácil essa conta, hein? Não precisa nem armar a conta, né? 75 centavos menos 55 centavos, 20 centavos. 11 reais menos 4 reais, 7 reais. Agora, eu preciso descobrir o t. E aqui está 1,20t, ou 1,2t. Então, como é que eu vou fazer isso? O 2 está multiplicando, então eu vou dividir. Então, o t é igual. Fiz aqui também, eu sei disso, tá? 7,20 divide, até vou fazer em amarelo aqui para destacar, por 1,2. Ou 1,20. Então, ó, 1 e 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Como que eu faço essa divisão? Então, vai dar 7,20 dividido por 1,2 vai dar 6. Tudo bem? Tranquilo? 7,2, é só pensar, 72 dividido por 12, né? Porque a gente equilibra, dá 6. Esse zero aqui a gente pode até eliminar, para facilitar a nossa conta. Então, quantas transferências o André fez? Ele fez 6 transferências. Então, o André, ele fez 6 transferências. Então, ele tem aquela taxa fixa, e daí, para cada uma dessas 6 transferências, para cada uma delas, ele pagou R$1,20. Tudo bem? Entendido? Então, a resposta é 6 transferências. Vamos dar uma olhada aqui no slide, só para a gente confirmar? Então, aqui, ó. Então, ó, fiz as contas, né? Deu 6. Aqui eu não pus o zero, ó, tá vendo? Do R$7,20. É aquilo que eu falei. Aqui na conta a gente pode... O registro recomenda que a gente escreva o zero, mas eu posso tirar. Então, o T deu 6. Então, ele fez 6 transferências. Então, o André realizou 6 transferências. E aí? Tranquilo? Que bom, gente. E chegamos, que pena também, né? Chegamos ao fim de mais uma aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado, feito o registro no caderno, se organizado, né? Espero que tenha acertado todos os exercícios. Se um ou outro não acertou, é o exercício. E outra coisa, gente, se você tem acesso ao Classroom, a aula está lá, tá? Lá no YouTube. Né? Tem os slides também para vocês olharem. E se você está fazendo as atividades buscando na escola, não se preocupe, tem o resumo da aula, tem os exercícios para vocês fazerem. Então, tudo isso que a gente fez aqui na aula está lá no resuminho da trilha. Então, não deem bobeira, tá? E o que nós vamos estudar na próxima aula? Hoje, equações, professora. Eu falei que esse assunto aí tem muita coisa para a gente ver, muitos detalhes. Mas o importante é a gente fazer assim, com calma, devagar, a gente chega lá. E vocês vão ver que vai ficando cada vez mais fácil. Então, gente, um grande abraço virtual. Nos vemos na próxima e se cuidem. Até mais!